Então, hoje eu tô aqui porque nós precisamos falar sobre a Kozak Naif. Bom, se você não sabe, na última quinta-feira, o diretor financeiro da extinta Kozak Naif, Dione Oliveira, deu uma declaração ao site especializado em cobertura do mercado editorial chamado Publish News, dizendo que até o final do ano os estoques da Kozak teriam que ser picotados, ou seja, destruídos, porque isso está causando um grande rombo na empresa devido a ter que ficar armazenando esses estoques, em um galpão em Barueri, em São Paulo. E isso custa à empresa R$55 mil por mês. Se você está meio perdido sobre o que eu estou falando, não se preocupa. Acesse esse QR Code aqui com o seu celular, que ele vai te direcionar para o blog, onde tem todas as informações do que vem acontecendo em relação a essa história da Kozak Naif. Tem também trechos da entrevista com o diretor financeiro Dione Oliveira e com o editor-chefe, e fundador, o Charles Kozak, além da resolução das leis que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Obviamente essa declaração teve uma repercussão muito negativa, pipocou milhares de mensagens nas redes sociais, vários sites repercutiram nessa informação, só que nenhum deles explicava um problema. Por que ele não doa então todos esses livros, Por que a Kozak Naif não pegaria todos esses mais de 400 mil livros que tem nesse estoque em Barueri e doaria, por exemplo, para a Biblioteca Nacional? Eu li todas as reportagens que saíram na quinta-feira a respeito dessa discussão e nenhuma delas conseguia me explicar direitinho por que eles não poderiam doar todos esses livros. Até que veio na sexta-feira uma reportagem na Folha de São Paulo com o Charles Kozak, que é o fundador da Kozak Naif, justamente para repercutir toda essa coisa negativa que teve na quinta. Então ele teve que vir à imprensa para poder falar. Na sexta-feira, o Charles Kozak falou que ele é contra picotar esses livros, mas que existe uma série de imposições que a legislação brasileira coloca e que ele não pode simplesmente pegar 400 mil livros e doar. E aí eu fui pesquisar. Existe uma lei desde 2007 onde pessoas físicas podem fazer doações de livros a bibliotecas públicas e essas doações podem ser abatidas do imposto de renda. Só que o Kozak Naif não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, é uma empresa, então ele não se enquadraria nessa resolução. Para pessoas jurídicas existe uma coisa chamada IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Quando você importa papel, por exemplo, para fazer um livro, esse papel ele é isento, assim como tem uma série de coisas que são isentas para a produção de livros. Mas existem outros insumos, como por exemplo as coisas que são usadas para produzir as capas dos livros, que tem esse imposto, o IPI. Então você paga esse imposto quando entra no Brasil, quando você importa, e teoricamente você teria que pagar esse mesmo imposto a partir do momento que ele vira um livro, para dar a saída da empresa. É meio complicado, gente. Eu tive que estudar muito, eu tô quase PhD nessa coisa de legislação de editoras, para poder entender por que ele não podia doar. Mas é isso. Porém, existe também uma outra lei que diz que tem provisão para a perda de estoques de livro. Ou seja, permite às pessoas jurídicas e as que lhes são equiparadas pela legislação que exerçam a função de editor, distribuidor e de livreiro da perda de estoque, e que isso é calculada pelo último dia de cada período de apuração do imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, correspondendo a 1/3 do valor do estoque existente naquela data. Ou seja, a Kozak Naif poderia doar sim os livros, mas ela só poderia abater do imposto dela 1/3 do valor de todos os livros que ela tinha até o momento em que ela fechou as portas, ou seja, final de 2015. Mas aí você esbarra em outro empecilho, porque eles estariam tendo prejuízo de qualquer forma, Já que eles estão perdendo 2/3, eles iriam ter de prejuízo. Mas existe também um outro problema, que são os royalties dos autores. Para que a Kozak pudesse doar
todos esses livros, os autores precisariam abrir mão dos royalties que eles receberiam pela venda desses livros. E para fazer isso, eles têm que ir até a Biblioteca Nacional, fazer um documento de próprio punho, provavelmente, dizendo que eles abrem mão de receber os royalties da venda desses livros. Então, como vocês podem ver, não é tão simples assim uma editora pegar todos os livros que tem no seu estoque e simplesmente doar por aí. Bom, agora que está tudo mais ou menos explicado de por que eles não podem doar todos esses livros, vamos agora cair na real. São 400 mil livros. Eles não vão conseguir se livrar de tudo isso até o final do ano. Porque esses 400 mil livros são livros de arte, são livros que sim, foram fracassos editoriais. Tem também aqueles livros que todo mundo quer, tipo coleção de Tolstói, tem. Mas a grande maioria desses livros são aqueles livros que foram fracassos. Tá, mas como é que a gente resolve isso? Sinceramente, eu acho que não tem solução. Alguns livros vão ser picotados sim. Porque, na minha concepção, o problema todo é que a COSAC não decretou falência. Teoricamente, eles decretaram que fecharam as portas. Se eles tivessem decretado falência, talvez a gente pudesse pressionar o governo, ou talvez exista alguma lei, se você souber se existe essa lei, por favor, deixe aqui nos comentários, onde a empresa, uma editora, quando decrete falência, não perca todo o seu material, né, possa doar. Mas assim, mesmo que a gente pressione o governo hoje para isso, não vai resolver o problema da COSAC, né, porque faltam aí 3, 4 meses para que isso aconteça e nenhuma resolução vai ser aprovada em 3, 4 meses. Então, a solução é tentar salvar o máximo de livros possíveis. Os livros custam 70, 90, cento e poucos reais. Eu entendo que são livros de excelência, eu entendo que isso também foi o problema da COSAC, porque os livros dela eram muito caros, não eram acessíveis à maioria da população, porque quem aqui no Brasil tem condições de comprar um livro de cento e poucos reais, né, gente? Vamos cair na real. Mas assim, eu continuo achando que os livros são muito caros, mas vem Black Friday aí, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer, se vocês são fãs da COSAC, é tentar salvar o máximo de livros possíveis. Então, prepara teu cartão de crédito e pega a hashtag que o pessoal tá divulgando nas redes sociais do Adote um COSAC e tenta salvar o máximo de livros possíveis, porque sinceramente hoje não tem solução, é isso. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui foi justamente porque eu queria deixar bem claro tudo que está acontecendo, porque eu achei que as informações estavam muito desencontradas e eu queria deixar claro para a comunidade literária tudo que está acontecendo, e também porque eu acho um absurdo a gente deixar livros serem destruídos num país como o nosso, onde a maioria da população reclama de que os preços dos livros são muito altos e que por causa disso eles não leem. Então fica aqui o meu recado, tá? Pra você poder passar esse recado adiante, pra você ter propriedade pra falar, entender o que tá acontecendo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa campanha, né, do Adote um COSAC, você deixa o seu like aqui pra poder ajudar a divulgar esse vídeo, porque quanto mais pessoas entenderem, quanto mais pessoas souberem o que tá acontecendo, melhor. E se você quiser me corrigir de alguma besteira que eu tenha falado aqui, ou quiser me dar mais alguma informação, quiser discutir comigo o caso da COSAC, é só você deixar aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!